Joinville acaba de receber uma novidade que promete revolucionar o cuidado com os tênis. A recém-lançada New Shoes, a empresa chega ao mercado com uma mensagem bem clara. A vida útil do seu calçado é bem maior do que você imagina. Quem vai me explicar melhor como surgiu essa ideia é o Diogo Amato, que é o proprietário da empresa e que conversa com a gente direto lá de Joinville, no norte catarinense. Oi, Diogo, obrigado pela sua presença. Oi, Luan, tudo bem? Imagina, estamos bem felizes de poder estar conversando com vocês aí. Bem, para a gente abrir o nosso bate-papo, eu quero entender qual que é a trajetória do Diogo. Ele já vinha da área da tecnologia para abrir esse negócio. Como é que foi esse processo para criar essa empresa? Bacana. Então, eu trabalho com tecnologia mesmo desde a minha juventude. Não que eu não seja, né, um jovem, mas trabalho com tecnologia desde os meus 15 anos. Mas em 2015, 2014, um amigo meu, conhecido, muito amigo meu, me chamou para a gente abrir um negócio novo, que era no ramo de limpeza de estofados. Com isso, nós começamos esse negócio que hoje é a maior empresa de limpeza de estofados do mundo, uma rede com mais de 300 franquias no Brasil e mais de 20 unidades fora do país. Como nós somos a empresa de limpeza de tecidos, digamos assim, com maior capilaridade no mundo e com conhecimento, um know-how muito vasto nisso, a gente pensou, sendo apaixonados por tênis, né? Ninguém gosta no final de semana falar assim, eu vou pegar esses meus tênis e vou lavar tênis ali no tanque, né? Ou vou jogar dentro da máquina. Então nós pensamos em como nós poderíamos fazer um negócio que pudesse tirar essa dor de muitas pessoas, né? Que é um serviço chato, um serviço perigoso de se fazer em casa, né? Muito fácil você estragar um tênis e transformar isso num negócio inovador que pudesse trazer resultado para a loja, né? E já no planejamento de se tornar uma franquia de sucesso, assim como os nossos outros empreendimentos. Já tinha alguma inspiração numa outra empresa que também tem esse foco, uma lavanderia destinada para tênis, ou foi algo totalmente novo? Como é que foi esse processo de concepção desse negócio? Então, não sei se vocês têm acompanhado, mas essa questão do que nós chamamos hoje de sneakerhead, né, que são essas pessoas que gostam muito de tênis, está muito em alta. Os sócios, nós somos em 3 sócios na franquia da New Shoes, sempre gostaram muito de tênis também. Então a gente sempre acompanhou como limpar, e como a gente às vezes vai para fora, traz um tênis diferente aqui, outro ali, como limpar, como ter o maior cuidado. Então, sempre olhamos na internet alguns cases fora do Brasil disso, né, de como limpar e tudo mais. E vimos que aqui no Brasil tinha algumas empresas que faziam a higienização do tênis, mas não de uma forma tão especializada como nós estamos fazendo hoje. Então, a gente realmente utilizou um know-how de 10 anos na experiência na área de limpeza para transformar esse negócio em algo realmente bem profissional. Quais que foram, assim, os desafios enfrentados para tirar essa ideia do papel, Diogo? Nós temos alguns desafios pequenos, mas alguns desafios. Então, a gente precisava achar um ponto físico bacana para que a gente pudesse encontrar um local apropriado para Joinville, que pudesse atender vários bairros, né? A gente imaginava que a gente teria uma procura grande, mas a gente não imaginava quanto. Então, nós começamos de uma forma bem tranquila, simples, com os materiais que a gente imaginava, tendo uma meta de, até o final do ano de 2024, ter uma média de 10 tênis limpando por dia. Era essa a nossa ideia. Hoje nós estamos completando 2 meses de loja aberta e nossa média de tênis por dia está batendo 20 já. Então, um dos desafios que nós estamos enfrentando, mas que é algo importante e para a profissionalização, é o desenvolvimento de maquinários que possam ajudar os nossos colaboradores a ter uma eficiência maior e uma rapidez, uma velocidade maior na limpeza desses tênis, para que a gente consiga atender a demanda que nós estamos tendo neste momento. A gente não tem conseguido, por exemplo, fazer marketing.
A gente não pode fazer marketing porque se a gente fizer, a gente não consegue atender a demanda que vem. É impressionante. Isso para o empresário é muito bom, hein? Muito bom. É um problema bom, a gente brinca. Você falou sobre essa questão de ter maquinários necessários. Entra nesse aspecto o papel da inovação nesse processo para atender os clientes? Nós estamos desenvolvendo já o primeiro projeto, né, um protótipo de uma máquina exclusiva, desenvolvida 100% por nós. Nós contratamos um projetista para fazer esse primeiro projeto e o protótipo já está em vias de fato aí de ser entregue para nós, para que aí a gente consiga fazer os testes que a gente precisa de usabilidade, de confiabilidade do projeto, fazer as mudanças necessárias e fazer as patentes desses maquinários que nós vamos utilizar nessa loja e nas franquias que virão a partir do segundo semestre. É desafiador fazer esse equilíbrio na balança entre o investimento em inovação e o retorno financeiro da empresa para mantê-la funcionando, para estar com o caixa em dia? É um desafio. Uma das coisas que eu sempre digo como empreendedor há muitos anos, né? Sócio rico, empresa pobre, inicialmente. Então, se o sócio ele tira muito dinheiro da empresa no momento inicial, a empresa não consegue sobreviver por muito tempo. Então, esse balanço é realmente muito importante. Para quê? Para que os sócios consigam ter os seus valores a receber de uma forma que consiga se sustentar, porque senão o negócio acaba não fazendo sentido, mas que ele consiga reinvestir na empresa. Então, nós destinamos, sim, um valor específico para reinvestimento, para desenvolvimento e inovação, para que a gente consiga ter um crescimento acompanhando a demanda que vem surgindo. Eu vejo até ao seu fundo vários tênis, né? Inclusive na parede Muitos. tem um tênis estampado. Que serviços exatamente que vocês oferecem? É tirar aquele amarelado do tênis? Que serviços que são disponibilizados para os clientes? Então, nós oferecemos desde um serviço básico de limpeza básica, então, o que nós chamamos de cabedal, né? A parte de cima, aquela parte do pano do tênis. Então, uma limpeza básica disso, até uma limpeza mais profunda da parte interna, detalhamento de limpeza de sola, clareamento daquele solado que fica amarelado, que a borracha vai amarelando com o passar do tempo, pequenos reparos, pequenas pinturas, troca de cadarços, troca de pequenos acessórios que vêm nos tênis. Então, você traz o tênis aqui, normalmente, nós fazemos uma avaliação do estado do tênis, o que vai ser necessário para deixar ele do jeito que você quer. Às vezes tem gente que fala assim, eu não quero que tire o amarelado, eu só quero que faça a limpeza. Ou tem gente que só traz para fazer a limpeza, mas quando vê os resultados do branqueamento da midsole, né, da sola do tênis, da lateral, fala, não, eu quero isso também. Então, nós oferecemos todos os serviços para deixar o seu tênis, como você disse no início, né? A vida útil do tênis ela é muito maior do que a gente imagina. Tem clientes que trazem tênis para nós com 3, 4 meses de uso, mas que por algum motivo deixou em algum lugar que pegava sol, alguma coisa assim, e ele fica com a borracha toda amarelada, dando um aspecto de muito velho no tênis. E são tênis novos, são tênis que estão realmente novos, com a parte de cima, com os tecidos novos. E quando a gente faz essa questão do branqueamento de sola, é incrível, assim, parece mágica, parece um tênis novo, parece que o tênis acabou de sair da loja, é muito bacana. Existe até um apego muito emocional de clientes que às vezes tem um calçado que serviu para uma data comemorativa, para um casamento, para uma formatura, mas não quer se desfazer daquele calçado. Chegam relatos assim para vocês? Diários, vou dizer diários. Tem tênis que a gente não acredita que eles trouxeram para limpar, porque está assim, moído. Mas tem apego emocional, sim. O tênis é um objeto de apego emocional. Como você disse, às vezes eu participo de uma festa, de alguma coisa que tem uma relação emocional, e as pessoas querem manter esse tênis por mais tempo vivo junto com eles, né? E a gente faz esses milagres de deixar esse tênis novo de novo. Em termos de valores, Diogo, varia muito de um serviço básico até aquele mais completo? Tem uma certa variação. Então, você pode ter, a partir de, por exemplo, de R$ 59,90, uma limpeza básica, e vocês vão tendo esses adicionais, que são a limpeza de sola, o detalhamento de sola, a limpeza interna.
E também se você quer um serviço express ou se você quer um serviço com tempo normal. Hoje, o nosso prazo de entrega são 10 dias úteis, com um preço de R$ 59,90, por exemplo, e se você quiser um serviço express, que entrega em 48 horas, ele vai para R$ 89,90, devido a passar na frente da demanda que a gente tem hoje. Existe uma preocupação da sustentabilidade como um todo, sustentabilidade da moda principalmente, porque às vezes a gente compra uma roupa, um calçado já com uma durabilidade de, digamos assim, poucos meses. Há essa preocupação por trás? Muito. Quando você pensa no descarte de um tênis, né, que é um material normalmente sintético, borracha, não são biodegradáveis, quanto menos tempo esses tênis duram, isso significa que tem mais poluição no planeta, tem mais plástico, tem mais borracha nos lixos que acabam poluindo e acabam deixando esses resíduos, né? Quando você prolonga a vida de um tênis dessa maneira, você sim está contribuindo com a sustentabilidade do planeta como um todo, né? E como você disse, da moda, você consegue deixar essa roupa com esse objeto, né? Com um tempo de uso muito maior. Qual que é o feedback, o melhor feedback que você recebe do seu cliente quando entrega um calçado, digamos assim, praticamente novo, totalmente restaurado? Não, os clientes, assim, ó, é engraçado. A gente brinca que a gente gostaria de ter uma câmera aqui gravando todas as reações, porque o cliente fica impressionado em como ele deixou o tênis e como ele busca. É incrível. Tem cliente que quase chora, tem cliente que agradece. Você pode ver, em pouco tempo, se você olhar nossas avaliações que nós temos nos sites de busca, são incríveis. Assim, tem sido muito recompensador todo esse trabalho que a gente tem feito aqui na cidade. Há pouco você comentou sobre a necessidade desse maquinário para ampliar até a capacidade de atendimento. Quais os próximos passos agora em diante? Quais os desafios pela frente? Então, o término dos protótipos e as validações dos nossos maquinários, né? Então, nós temos algumas máquinas para limpeza, a gente tem alguns tipos de estufas, a gente tem alguns outros maquinários que a gente está desenvolvendo. Fazer essa validação, fazer toda a parte de patente desses materiais, e no segundo semestre, como a gente já nasceu com a ideia de franquia e com o know-how de franquia, né? A gente já veio manualizando todos os processos, a gente já tem tudo isso pronto. Então, terminar de fazer validação de processos, terminar de produzir todos os materiais que a gente precisa para que no segundo semestre a gente já comece a expansão em si. Para você ter uma noção, a gente recebe hoje por dia mais ou menos umas 4 ou 5 pedidos de compra de franquia da New Shoes na região aqui catarinense, Curitiba. Vamos pensar assim, num raio de 300 quilômetros, é incrível. Principalmente Santa Catarina nesse momento, mas nada impede daqui a pouco estar pelo Brasil afora. Exatamente, exatamente. É isso que nós queremos. E como os seus colaboradores trabalham nesse conceito sustentabilidade, inovação e até responsabilidade social, né, Diogo? Sim, todos eles são muito engajados, é um serviço inovador, é um serviço realmente muito legal, assim, é gratificante, e eles estão bem engajados. A gente utiliza só produtos biodegradáveis, a gente tem trabalhado muito nessa questão ambiental, nessa questão de sustentabilidade. Isso eu acho que é uma das coisas principais, que se todas as empresas fizessem isso, a gente podia ter um cenário muito diferente do que nós temos hoje no mundo. A gente gosta muito de compartilhar aqui no Inovação em Pauta dicas de empreendedores que criaram seus negócios, ideias inovadoras como a sua. Que dica que você compartilha para outros empreendedores? Você já teve o exemplo da empresa de impermeabilização de sofás, agora o exemplo da New Shoes. Que dica que você compartilha para os empreendedores que vão passar por esse processo necessário de inovação, de desafios pela frente, de enfrentar dificuldades? Primeiro, não desistir. Eu acho que essa é a principal coisa. Não pode desistir de um projeto que você tem convicção que ele é bom. É sempre antes de você começar um projeto, é muito bom você fazer um estudo sobre esse projeto. Será que isso pode
né, na minha região, o que eu quero abrir? Eu quero fazer uma coisa local, eu quero pensar em alguma coisa que eu tenha uma escalabilidade legal. Então, eu acho que tudo isso tem que ser muito bem pensado antes de você começar. Quando você começa, você não pode desistir. E uma coisa que é muito importante é a saúde financeira do seu negócio. Como eu disse já aqui para você, né? Sócio, no começo de uma empresa, se o sócio está muito rico, a empresa vai estar pobre. Então, tem que encontrar esse equilíbrio para que a empresa tenha um sustento próprio, sem muito investimento, sem muitos investimentos externos a longo prazo, né? Que a empresa consiga se pagar num curto prazo e que você consiga fazer um caixa para inovação, para marketing, que é alguma coisa muito importante o marketing hoje em dia, e ter essa visão da importância de você ter um caixa para inovação e para marketing. Acho que isso é uma das coisas principais. Bem, você falou que hoje já está recebendo aí cerca de 20 tênis por dia, né? Que está praticamente no seu Sim, limite aí de atendimento. Com esses novos maquinários, perfeito. novos investimentos, pretende aumentar para quanto? Já tem uma meta a ser atingida? A gente pretende dobrar com os maquinários novos, em uma unidade, a gente pretende dobrar o número de tênis limpos por dia. Excelente. Diogo, para quem quer conhecer onde fica a New Shoes em Joinville, qual que é o endereço certinho? A New Shoes está na rua Itaiópolis, aqui no Saguaçu, número 1747, bem pertinho da esquina com a Dona Francisca, bem fácil de achar. E a gente consegue atender toda a região também. Pode entrar nas redes sociais Lavanderia New Shoes ou newshoes.com.br. A gente tem serviço de coleta, leve e traz. Quem não pode vir até a loja, a gente busca os tênis em casa, a gente entrega os tênis em casa. Então, assim, ninguém tem motivo para ficar se matando no final de semana no tanque lavando tênis. Final de semana é para curtir com a família e deixa que a gente lava os tênis para você. Excelente. Diogo Amato, proprietário da New Shoes, obrigado pela sua participação aqui no nosso Inovação em Pauta. Muito obrigado, Luan. Tenha uma boa tarde e tudo de bom para vocês. Obrigado. Depois do intervalo, a gente vai conversar com um especialista da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, para entender um pouquinho sobre a importância da inovação para desenvolver os negócios. A gente volta já já. Estamos de volta. A cada edição, o Inovação em Pauta traz histórias e cases de empresas que estão apostando na inovação para conquistar mercados. E para entender o poder transformador dessa palavra, eu recebo aqui no nosso estúdio o vice-presidente de marketing da ACAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, o Valmoli Gerber Júnior. Valmoli, obrigado pela sua presença aqui no Inovação em Pauta. Eu que agradeço o convite. Bem, para a gente abrir o nosso bate-papo, falando um pouquinho sobre inovação, a gente mostra inúmeros cases aqui no nosso programa de empreendedores que apostam em novas ideias, que decidem reciclar, às vezes, totalmente o seu negócio. E a grande dúvida é, por onde começar esse processo? Eu acho que é uma dúvida comum de muitos, né? Exatamente. Até naquela condição onde você já tem uma atividade, né? Você já tem uma remuneração, você tem responsabilidades, né? É muito mais difícil essa migração, né? Que normalmente é quando você tem um pouco mais de experiência e visão sobre o mercado. Diferente de um aluno, né, que sai de uma universidade, de um curso de graduação e pós-graduação, ele tem um pouco menos de riscos para correr. Mas, assim, uma coisa é certa, em um momento essa linha, esse cordão umbilical ele vai ter que ser cortado, né? Entre a estabilidade atual e o novo empreendimento. E uma coisa é fato, mesmo que a jornada não dê certo, vai ter uma linha de aprendizagem ali que ele não vai conseguir encontrar em nenhum outro tipo de curso. Então, quando você decide empreender, né, você decide assumir riscos, você decide gerar oportunidades, você decide mudar o status de alguma atividade, né, ele sempre vai te trazer conhecimento, né? Em muitas dos empreendedores que eu acompanhei, e até o meu caso,
nem sempre aquela nossa primeira ideia, aquilo que a gente posta tudo é que vai dar certo, né? Ela vai sendo construída nessa jornada. E uma coisa muito importante que o empreendedor, principalmente o empreendedor catarinense, ele precisa entender é que Santa Catarina é um dos melhores estados do Brasil, se não o melhor, para se empreender, né? Pela cultura que a gente tem aqui de colaboração, dos empreendedores colaborando um com o outro, né? E é um estado altamente empreendedor. Nós somos 3% da população nacional, né? 1% do território nacional. E Santa Catarina tem 7 milhões de habitantes, desde a criança que usa fralda até o idoso, né, aposentado que não é mais um ativo no mercado. Então, a gente está considerando todo mundo. Nós temos 7 milhões de habitantes e 1 milhão de CNPJs. Então, a cada 7 catarinenses, um tem um CNPJ. Representativo, né? Demais. Então, é um povo altamente empreendedor, né? Claro, eu estou contabilizando aqui o MEI, o autônomo, isso não interessa. Ele é um empreendedor. O nosso ecossistema de tecnologia, de inovação, ele já está maduro comparado até outros países, outros estados? Qual que é o nosso cenário aqui, Wallmann? Eu diria que a gente não perde em nada para qualquer cenário mundial de inovação. Nós não perdemos para o Vale do Silício, nós não perdemos para Israel, nós não perdemos para a Estônia, em termos de cultura da inovação, né? Ambiente, tá? E criatividade. Claro, nós temos alguns fatores que prejudicam, né? Que é a moeda, né? A nossa moeda é uma moeda fraca, nós temos pouco investimento, a nossa carga tributária é muito alta, o empreendedor assume muito risco, muito antes de emitir a primeira nota fiscal. Então, isso dificulta muito a jornada. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas dificuldades, a gente ainda conseguiu, né, ao longo desses 38 anos, a associação, a ACAT, ela tem 38 anos. Então, a inovação não começou agora, que é uma questão de sustentabilidade para qualquer nação. Ela começou há 38 anos atrás, daqui a pouco ela é uma quarentona, né? Onde empresários do setor de tecnologia começaram a se envolver, se relacionar para fortalecer o setor e criar essa cultura que a gente tem hoje. Tijolo a gente compra, máquina automatizada, robô a gente compra, né? Software moderno a gente compra. Cultura de pessoas para um determinado setor como esse, né? Como essa cooperação, isso não se compra, né? Isso se constrói, né, com vários fatores, né? Principalmente a dedicação do indivíduo, entender que ele precisa contribuir também para que quando um cresce, ele cresça junto. Já que você deu esse gancho da cultura de inovação dentro das empresas, como promover isso? Então, é uma jornada, né? A gente, e depende também do ciclo dessa empresa, né? Nós temos empresas que são mais clássicas, né, que ainda são empresas industriais, que tem muito aquele chão de fábrica. Nós temos empresas mais modernas, seja ela de produto ou de serviço, né? Eu acho que a cultura da inovação, ela sempre tem que ser motivacionada pela alta hierarquia da empresa. Acho que mesmo que é uma empresa familiar, ou uma empresa já que tem uma gestão que foi incorporada, né, profissionalizada e tudo mais, eu acho que a alta hierarquia, eu estou falando aqui de presidente, de CEO, de diretor executivo, de qualquer diretoria, eles precisam estar altamente alinhados com essa cultura da renovação, né? Porque quando a gente fala em inovação dentro de uma empresa, ela vai sempre tendo que estar se renovando, né? Então, a gente precisa da alta hierarquia para ter a visão de mercado, e a gente precisa daquele profissional que está no dia a dia ali, perceber as necessidades do cliente, perceber as dificuldades que ele encontra na sua jornada, né? Porque às vezes um executivo ele não está mais aquele processo que o colaborador tem de visitar o cliente, de entregar um software, de fazer uma aplicação, de ouvir uma reclamação. Então, eles precisam estar sempre muito alinhados para que essa renovação essa inspiração para a renovação seja constante, né? Dá para se dizer que isso precisa estar nos valores até da empresa, de incentivar a criatividade, de despertar a inovação na sua equipe, nos seus funcionários? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia se fala muito dessa questão da cultura dentro da empresa, né? A cultura não só relacionada à inovação, mas sim ao comportamento, né? A colocar o colaborador no centro, né? Não deixar ele como uma simples máquina, como era quando veio a Revolução Industrial, né? Que basicamente transformou o funcionário, né?
em uma máquina que tinha que fazer processos repetitivos, né? Hoje a gente tem os robôs para fazer isso. A gente vamos usar o cérebro dessas pessoas, né? A gente tem que usar os cérebros dos nossos colaboradores para que a gente tenha uma evolução constante. Existem diversos cases no mundo, né, de colaboradores que revolucionaram as empresas onde eles estavam trabalhando, de colaboradores que saíram dessa empresa e, por financiamento da empresa principal, criaram uma spin-off, que é uma ideia que veio de uma outra empresa e foi para o mercado, né? E essa empresa se transformou, ficou muito maior, principalmente do que a empresa que investiu, né? A própria CAT tem um projeto onde grandes empresas, dentro do Link Lab, né, elas trazem as suas dores, as suas dificuldades, e o mercado, né, as pessoas interessadas podem apresentar proposta para resolver aquela dor. Entendeu? Quer dizer, é um trabalho conjunto. Sem dúvida. E isso se transforma num novo produto, que muitas vezes pode se tornar maior ainda do que a grande empresa que deu aquela ideia. E essa relação entre essa grande empresa e esses novos empreendedores é cada um por si, né? Ele se resolve, se vai ser um investimento, se vai ser uma joint, o que vai ser, o mercado se resolve. Mas a gente faz muito disso, de pegar as empresas que têm dificuldades, que já não tem mais aquela inspiração para a inovação e buscar gente que está inspirada para colaborar, entendeu? Para todo mundo crescer junto. Temos até, trazendo um exemplo aqui de Santa Catarina, a WEG, uma multinacional que, ao longo das décadas, uma empresa aí centenária, se revolucionou, inova a cada ano para atender um mercado cada vez mais exigente e se tornar cada vez mais competitiva, oferecendo uma nova gama de produtos e serviços mundo afora, né? Excelente exemplo. A WEG é um orgulho para o estado de Santa Catarina. Eu não sei se são exatamente esses números, tá? Mas é muito perto disso. Se eu não me engano, 70% do faturamento da WEG hoje, que é uma empresa que deve faturar seus 20 bilhões, alguma coisa nesse sentido, 70% do faturamento é correspondente aos produtos desenvolvidos nos últimos 10 anos. Recente, então, perceba, né? É uma empresa centenária, né? E os últimos 10 anos são responsáveis por 70% do faturamento dessa empresa, que cresceu, né? Há 10 anos atrás, ela faturava 10, 12 bi, ela está faturando quase o dobro, né? Então, veja, como investir em inovação faz muito sentido, né? Recicla o projeto, recicla a empresa, qualifica, porque quando você fala em inovação, você tem que estar constantemente se desafiando. E isso acaba reciclando toda a equipe, né? Então, transforma o conjunto de cabeças que estão incorporadas naquele projeto. Que peso que tem a tecnologia nessa transformação? Está acelerando muito isso? Hoje você não consegue acelerar se não for com tecnologia, né? A gente tem a inovação, que é o fazer diferente, né? E a gente tem tecnologia, que é a incorporação de uma inovação dentro do teu processo. Então, às vezes, tu é uma empresa tecnológica, mas tu não é uma empresa inovadora, né? E muitas vezes tu é uma empresa inovadora e tecnológica, certo? Então, hoje empresas, desde a padaria, né, daquela padariazinha da esquina, aquele barzinho da esquina, não vai mais conseguir ter sustentabilidade se ele não tiver incorporado tecnologia. Seja na emissão do boleto fiscal, no sistema de gestão do seu próprio estoque, na relação com que você faz com a empresa fornecedora, porque tem muitas fornecedoras de bebidas, alimentos e tudo mais, que fazem tudo via software. Não precisa mais aquele cidadão na tua loja perguntar o que você precisa. Na medida que você vai consumindo e dando baixa, a empresa já sabe, já consegue ficar repondo esse estoque. O que os grandes supermercados, por exemplo, fazem dentro das suas estruturas, né? Hoje, o varejo, em todos os aspectos, possui isso lá na ponta. A saúde também cada vez muito mais dependente disso, né? Hoje o paciente, né, sempre deveria ter sido, mas hoje ele está se transformando cada vez mais no centro, né? Então, ele precisa estar cada vez mais informado, ele precisa ter a gestão daquelas informações relacionadas a exames que ele fez, aos procedimentos, né? E isso tem uma comunicação que tem que ser uma comunicação digital, aquela história de pegar aquela sacolinha com um monte de exames ali, andar para lá e para cá. Isso não gera informação, não gera predição, né? Se a gente tem um sistema digital que está com aquilo ali tudo digitalizado, você consegue começar a prever o futuro da saúde dessa pessoa e dos filhos dela, né? Vou te dar um exemplo de Israel, que já há quase 40 anos digitaliza a saúde. Quer dizer, é tudo digitalizado, é uma saúde pública lá de alta qualidade. Então lá eles conseguem saber
à medida que eu me caso com determinada pessoa que também foi atendida no sistema público deles, qual vai ser a minha expectativa de vida em relação a doenças crônicas ou degenerativas, ou o que for, a da minha esposa, e quanto vai custar os meus filhos para o sistema, né? E que doenças provavelmente eles vão ter para já entrar com um processo de prevenção, né? Veja só, como a gente consegue aumentar e ter qualidade de vida, né? Bem, você representa a vertical de saúde da CAT, inclusive. E há muito esse trabalho de incentivar a tecnologia e a inovação nesse meio, trazendo especialmente para Santa Catarina, para o Brasil como um todo, né? Uhum. Então, as verticais da CAT são a nossa grande vitrine. As verticais, elas reúnem, como a CAT tem mais de 1.700 CNPJs catarinenses associados, é tudo multidisciplinar, a tecnologia das mais variáveis que tu possa imaginar, né? Eu sempre uso o exemplo, desde tecnologia para cavar buraco, né, até tecnologia que leva objeto para o espaço. Então, é multidisciplinar. As verticais, elas começaram a reunir as empresas de setores, aqueles setores que estavam mais, como posso dizer, se desenvolvendo, né? Então, nós temos vertical de saúde, de educação, de agronegócio, de fintech, de construção. As principais agentes do setor, a gente tem uma vertical. E a vertical de saúde hoje reúne em torno de 105 empresas catarinenses que desenvolvem tecnologia para a saúde. Eu não estou falando de hospital, não estou falando de clínica, não, estou falando de empresas que desenvolvem aqueles softwares que manipulam imagens, fazem o agendamento de consulta, confirmam, por exemplo, se tu vai na consulta ou não. Que aí pode atender uma clínica, pode atender um hospital, tudo, geral, geral. Exatamente. Até dispositivos eletrônicos, né? Como, por exemplo, tu estás usando o ponto aí, que é um aparelho auditivo, isso é desenvolvido, produzido aqui em Santa Catarina, a única fábrica brasileira, a única fábrica da América Latina. Nós temos sistemas para próteses arteriais, né, altamente tecnológica. Nós temos algumas empresas que desenvolvem isso aqui em Santa Catarina. Então, nós somos um grande expoente, uma grande referência no desenvolvimento de tecnologia para o Brasil e, em alguns casos, para o mundo, inclusive. Você percebe, às vezes, uma resistência do empresário, do empreendedor em adotar essas novas tecnologias, essas inovações, ou é uma questão de tempo para ele perceber que é necessário? Eu não diria que é resistência. Eu diria que é um trabalho que nós, como agentes do setor, nós precisamos fazer, que é o quê? É informar a população em geral aonde as nossas tecnologias estão presentes. Porque em muitos casos pode até existir a resistência, mas se a gente for começar a destrinchar, aquele cidadão vai perceber que no dia a dia ele já usa muito das coisas que são desenvolvidas, principalmente aqui em Santa Catarina, né? Então, eu acho que é um papel nosso de associação, e a gente discute muito, né? Conversar com o cidadão da padaria, trazer ele para dentro dos nossos eventos para saber o que está sendo desenvolvido hoje que ele possa utilizar. O cidadão que tem um comércio varejista de roupas, de utensílios, o que for, como é que a gente consegue ajudar esse cidadão? Que muitas das tecnologias que estão hoje fazendo com que grandes setores de varejo estão se desenvolvendo, escalando, crescendo, são desenvolvidas aqui em Santa Catarina. Então, por que esse cidadão ele não pode participar disso também? Né? E eu não estou falando de sistemas que são assim caríssimos, que, né, vai comprometer o orçamento dele. Não, a maioria desses sistemas eles são baratos, mas óbvio, precisa daquele entendimento. Às vezes ele faz uso do filho, né, de um colaborador um pouco mais jovem, que tem já essa relação com o uso de celular, uso de computador, uso de software, sistemas digitais e tudo mais. Então, esse cidadão, até o cidadão que assiste aqui o canal do Sebrae, né, procurando informação, procura os eventos que estão acontecendo na CAT, os eventos do Sebrae que falam de tecnologia, porque é para ele também. Principalmente para ele. Tem empresa que desenvolve ali, cresce, só para vender para a lojinha da esquina. E hoje é uma empresa que vale bilhões de reais. Essa aproximação que você comentou como necessária junto com a comunidade, junto com o meio, não apenas desenvolver a tecnologia, mas fazê-la chegar lá na ponta, ela é essencial também para atrair talentos nessa área, que a gente sabe que é um grande desafio ter profissionais qualificados para trabalhar com tecnologia, né? Bem colocado. Hoje nós temos uma vice-presidência de talentos lá dentro da CAT, que é comandada pelo Marafon, um grande empresário do setor de tecnologia do Brasil. E nós, como a CAT, principalmente sob a liderança dele, já geramos mais de, se eu não me engano, 25 a 30 mil oportunidades de pessoas se qualificarem para o setor de tecnologia.
Tá? Tamanha a necessidade que o setor tem hoje. E a grande massa, a grande maioria dessas pessoas que nós estamos qualificando, muitas delas com vulnerabilidade social, né? Nós temos recursos, inclusive da associação de empresas que colocam recurso lá, que facilitam a vida daquele cidadão que tem vulnerabilidade, onde, né, ele recebe toda a jornada ali para ele poder estar participando de um curso de programação, desenvolvimento de aplicativo, alguma coisa assim. Mas a gente precisa levar isso para o interior do estado. Nós temos cabeças brilhantes no interior, né? A própria diretoria da CAT é muitos empresários que vieram do interior do estado. Eu vim lá de Itaió, o próprio Marafon veio de Chavantina. Nós temos outros grandes empresários que vieram de Xanxerê, de Rio do Sul, de Blumenau. Então, a gente precisa levar para esses jovens do interior que existe uma oportunidade fácil de se adaptar e entender e que é de alta renda, né? Hoje, um programador, um profissional que trabalha numa empresa de tecnologia, ele ganha muito mais do que um médico. E o médico precisa fazer a faculdade de medicina, precisa fazer a residência e ir para o mercado. Profissional de programação, às vezes em 6 meses, ele vai para o mercado ganhando em torno de 2 salários mínimos, no mínimo. Tá? Então, imagina se esse cara consegue construir a jornada dele. A gente tem relatos de pessoas que migraram de profissão, foram para o setor de tecnologia. Eu não estou falando nem do empreendedor, estou falando do colaborador, aquele que trabalha. Que em questão de 3 anos, ele já estava ganhando em torno de 5 a 7 mil dólares por mês. 5 mil dólares por mês é 25 mil reais, entendeu? Óbvio, tem que ter dedicação, tem que estudar, né? Tem que colocar a bunda na cadeira, sem dúvida nenhuma. Né? Tem que ser alfabetizado, né? Então, é um setor que tu não precisa, não estou aqui desestimulando a busca pela faculdade, pela formação, pela graduação. Pós-graduação, sim, tudo. Mas você consegue, muito fácil, antes de passar por essa jornada de graduação, se qualificar e ir para o mercado e até ajudar na sustentação para fazer uma faculdade. Ter as habilidades necessárias, os soft skills, digamos assim. Exatamente, exatamente. Imaginamos agora um jovem que conquistou todas essas habilidades, que entrou numa empresa, mas lá na empresa ele precisa encontrar também um ambiente, uma cultura que estimule esse processo criativo e de inovação. Sim. Qual que é o papel da empresa nesse contexto, Valmoli? As empresas hoje, como a saída do colaborador para ir para uma outra empresa é muito fácil hoje, né? Que a gente chama de turnover, né? Ele sai, vai para outra empresa, vai para outra empresa. Então, as empresas acabam, de uma forma não direta, mas indireta, concorrendo por aquelas cabeças brilhantes, né? Então, as empresas, hoje em dia, oferecem muitos benefícios para o cidadão ficar na empresa, né? Qualificação, benefícios sociais, de saúde, bem-estar, né? Questões relacionadas à família daquele cidadão, né? Então, assim, questões relacionadas à jornada, né? Ao plano de carreira dentro daquela empresa, porque, obviamente, se você é um profissional, né, que se dedica, que veste a camisa, a empresa vai fazer o possível para estimular aquele teu desenvolvimento e fazer com que você, né, você contribua com aquilo. Então, não é raro ver um cidadão que entrou numa jornada dessa, estagiário e tudo mais, de repente ele é o diretor executivo dessa empresa. Tá? Isso não é raro, isso é muito comum. Tá? Então, mas isso volta a reforçar, né? Isso não acontece de graça. Precisa estudar, precisa se dedicar, precisa se comprometer com o setor, né? Ele é um setor que precisa constantemente de educação. Os softwares que são usados hoje não vão ser as linguagens de programação, né, que são utilizadas hoje, não vão ser as mesmas daqui a 10 anos. Né? Então, em 10 anos ele vai ter que se reciclar. Isso não é nada que, né, comprometa a vida dele, mas ele vai estar em constante atualização. Bem, você falou sobre essa atualização e aí veio o papel também das empresas em investir em tecnologia, em pesquisa, em desenvolvimento. Não dá para parar no tempo. Exatamente. Não, as nossas empresas têm muito esse perfil de investir em tecnologia aqui no estado, né? Obviamente que são tecnologias mais de software e a gente tem uma escassez de hardware, né? Hardware que é aquele dispositivo, né? O equipamento que a gente pega na mão. Aquilo ali é muito caro no Brasil, né? Apesar de terem vários projetos em desenvolvimento de pequenas, médias empresas, isso precisa ser estimulado. Porque a gente importa muito ainda? Total. Se você for pegar a área da saúde, dependendo do setor, o Brasil é o maior consumidor do mundo em dispositivos médicos. Do mundo.
O mercado odontológico do Brasil é o maior do mundo. O mercado de radiologia do Brasil é o maior do mundo. Então, ele é um alto consumidor de equipamentos para esse setor. E nós consumimos só, de todo esse mercado, 13% do que é produzido no Brasil, desculpa. Entendeu? A gente precisa pelo menos 70%. Né? Tem agora um anúncio, né, do Ministério da Saúde, né, do Complexo Industrial da Saúde no Brasil, que vai começar a estimular com que projetos de pesquisa, empreendedores que tenham ideias sejam fomentados, investidos pelo Estado, pelo governo, né, para que eles possam, através a gente chama isso de subvenção econômica, né, quando o governo, seja do Estado ou federal, ele acredita na tua ideia, ele te dá um dinheiro para você desenvolver ela, tá? Então, isso vai voltar a acontecer agora, uma coisa que estava muito parada num período do Brasil, né? Então, é importante até que o empreendedor saiba que existem oportunidades dele comprovar de forma técnica, escrevendo um projeto, que ele pode desenvolver tecnologia sendo financiado pelo Estado. É concorrido, né? Mas se ele for competente, ele consegue. Né? Eu lá atrás, quando eu participava, eu consegui em um ano 3 editais para participar desse tipo de projeto. Tem empresa que consegue 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões. Então, assim, é dinheiro sério para desenvolver produto sério. E recurso é fundamental, né? Sem dúvida. Se você vai desenvolver um equipamento, principalmente. É uma jornada dolorosa, mas no final vai valer muito a pena. Bem, para falar um pouquinho sobre essa questão de investimento, como é que equilibrar investimento na área da inovação e também garantir retorno financeiro para a empresa? Tem que equilibrar essa balança, né? É desafiador, né? Desafiador. As empresas que têm um produto de alto valor agregado conseguem fazer isso com mais facilidade. As empresas que trabalham com produtos que têm menor valor agregado, empresas de serviço, por exemplo, elas têm mais dificuldade, porque sobra menos no fim do mês, né? Claro, dependendo do perfil da tua empresa, empresas maiores hoje conseguem utilizar leis de renúncia fiscal. O que significa isso? Significa que parte de determinados impostos que você paga, você pode reinvestir em desenvolvimento dentro da tua empresa. Então, isso é muito importante. Isso faz uma grande diferença no nosso setor, né? Agora, muitas empresas, inclusive, não estão informadas sobre isso. Então, a gente tem muita empresa de grande porte que poderia estar utilizando aquele recurso para investir em tecnologia, seja dentro da sua empresa, fora da sua empresa, investindo em startups, empresas que estão no momento em startup, né? Ou levando esse recurso para uma universidade federal e lá dentro de laboratórios isso estar desenvolvendo tecnologia, né? É um outro papel que a gente precisa promover no estado de Santa Catarina, né? Qualificar as nossas grandes empresas aqui de que existem recursos que ela pode apostar em inovação sem precisar tirar diretamente dos seus resultados, mas sim de impostos que ela vai pagar. Uhum. Né? E isso acontece em alguns municípios também. Por exemplo, o município de Florianópolis tem projetos de incentivo à inovação, onde você apresenta um projeto, ele abre um edital lá, você cadastra, coloca o nome certinho, coloca o seu projeto. Isso é avaliado por uma banca técnica da prefeitura e a prefeitura libera até, se eu não me engano, né, os números é por aí, entre 150 e 200 mil reais para você investir em tecnologia. Já é um bom start, né? Muito. Nossa, dependendo da empresa, tem empresas que se construíram só com esses 100, 200 mil reais. Né? Principalmente se o empreendedor é um cara técnico, um programador, alguma coisa assim, vai fazer um software, que o investimento tecnológico é menor, é mais investimento em conhecimento, ele consegue transformar um setor, com certeza. Além desse apoio, claro, governamental, de iniciativas nesse sentido, a empresa, você comentou lá no início, ela deve buscar essas parcerias estratégicas para impulsionar a inovação. Como fazer isso? Eventos, participar de eventos, se envolver com a ACAT, com o SEBRAE, como fazer isso? Eu volto a reforçar. O melhor lugar do Brasil para se fazer negócio com inovação, o setor de tecnologia, é Santa Catarina, porque o setor é organizado. Então, se você é do Oeste, você é do Centro-Oeste, você é do Planalto, você é do Litoral, todos eles têm centros de inovação. E esses centros de inovação se comunicam com a sociedade. Eles têm, a gente chama de ecossistemas, né? Quando a gente tem uma rede de oportunidades estruturadas para se desenvolver tecnologia. Desde o cidadão que sai da universidade, desde o cidadão que tem uma ideia, até a grande empresa que precisa se oxigenar, precisa respirar e precisa se transformar. Então, a gente tem os núcleos de inovação, nós temos as incubadoras de tecnologia. A CAT tem 10 incubadoras hoje no estado de Santa Catarina,
financiadas pelo Sebrae, isso é importante falar, o Sebrae é um grande parceiro nesse projeto, e olha só qual é o resultado desse projeto. A incubadora da ACAT, que se chama MID, ela foi eleita já 3 vezes consecutivas, uma das 5 melhores incubadoras do mundo, concorrendo com incubadoras de Harvard, de Cambridge, incubadoras de Israel, incubadoras de países muito mais estruturados, com muito mais recursos na sociedade para a tecnologia do que o nosso. Então, olha que resultado fundamental. E se a gente for pegar o faturamento dessas empresas que saíram do MID, às vezes uma empresa só, né, paga por ano mais imposto do que todos os anos que foi colocado recurso para se sustentar a incubadora. Olha que loucura, como é importante isso. Então, as incubadoras são um grande fenômeno em Santa Catarina de criação de bons negócios. Nós temos o Link Lab, nós temos os programas dos municípios que também investem em tecnologia, nós temos outras incubadoras, né? Nós temos o CELTA, por exemplo, que é vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina, que é inclusive a primeira incubadora de tecnologia do Brasil, ela foi construída aqui em Florianópolis. Então perceba como essa questão da inovação ela vem de uma história, né? De coisas que foram promovidas para gerar oportunidades para se transformar em negócio e oportunidade de emprego, renda e qualidade de vida. Bem, mesmo com todos esses atributos, quais são os desafios que a gente tem pela frente? Talentos, que é pessoas, né, profissionais para trabalhar no setor. Eu diria que estaria em primeiro lugar hoje, né? Segundo é recurso, dinheiro. A gente precisa de dinheiro para emprestar para essas empresas, para investir em inovação, para várias circunstâncias. Então, talentos, dinheiro e reduzir a burocracia, né? Eu acho que um ambiente menos regulado, não deixando ninguém correr risco, obviamente, né? Mas um ambiente mais que facilite a jornada do empreendedorismo vai fazer com que a gente continue esse crescimento e daqui a pouco a gente ultrapassa até grandes países no que diz respeito a valor de empresas, né? Aquelas empresas que valem milhões, como o caso dos Estados Unidos, né? Que, por exemplo, tem empresas que só uma empresa é mais que o PIB de muitos países no mundo, né? A gente tem condições de fazer isso com facilidade, mas a gente precisa de talentos, a gente precisa de dinheiro, mais dinheiro e a gente precisa desburocratizar o processo. Para quem está nos acompanhando de casa, seja empreendedor, está pensando em empreender, como é que pode contar com os serviços da ACAT? É só entrar no site da ACAT, a gente tem um site, né, acat.com.br. Lá a gente está, nesse site tem as oportunidades, a gente tem classificados de emprego, a gente tem os programas das verticais, a gente tem como se associar, os eventos, tá? A ACAT promove vários eventos durante o ano. No ano passado, nós movimentamos mais de 25 mil pessoas nos nossos eventos. É um evento referência em energia que nós temos, é um evento referência em varejo, evento referência em construção, né, que a gente chama de Construtec, são tecnologia para o setor, né, a cadeia da construção civil, desde das imobiliárias até as construtoras, né? Eventos de agronegócios. Recentemente nós tivemos um grande evento de agronegócio, e eu não falo grande em quantidade de pessoas participando, porque nós nos limitamos muito ao espaço físico da ACAT, mas grande em qualidade da informação, né? A ACAT é muito conhecida no Brasil, então qualquer executivo de grande empresa, do que for, do Brasil, quando a gente chama para ele vir palestrar aqui, ele vem com bastante facilidade, porque ele sabe que vai encontrar gente legal, ele sabe um ambiente organizado, né? E inclusive oportunidade de negócio para ele, porque ele tem um desafio lá na empresa onde ele está à frente de buscar a oportunidade. Então, quando ele vem para cá, ele se conecta com um monte de negócios de altíssima qualidade. Além de toda essa transformação digital, tecnológica que a gente está vivendo, muito se debate hoje sobre sustentabilidade. Os negócios também precisam estar atrelados nesse aspecto, inovação e sustentabilidade? Sem dúvida nenhuma, isso é um assunto recorrente, né, dentro da nossa associação. Eu acho que, pela própria estrutura, características das nossas empresas hoje, elas são empresas que estão orientadas para a sustentabilidade. Como a maioria das nossas empresas são empresas digital, né, de software, eu acho que isso já é uma situação bem recorrente, né? Então, é uma pauta que não começou a trabalhar agora.
né? Fazem mais de 10 anos que a gente trabalha a pauta sustentabilidade dentro da ACAT, promovendo informação, obviamente, né? Porque como nós somos um grande influenciador né, no sentido de informação, a gente faz isso muito lá dentro, né? Para a gente encerrar a nossa conversa, Valmoli, a gente sempre deixa aquela dica para os empreendedores, principalmente falando sobre inovação. Por onde começar? Que dores que ele vai encontrar pela frente? O que é preciso ter em mente ao passar por esse processo de inovação, de disrupção, muitas vezes? Eu acho que se ele tem uma grande ideia, ele tem que começar a consultar o mercado, né? O que é consultar o mercado? Conversar com as pessoas que fazem uso daquela dor que ele quer resolver, daquele problema que ele quer resolver, tá? Acho que a conversa com o mercado é muito importante, né? Outra coisa, Sebrae. O Sebrae de Santa Catarina é maravilhoso em todos os aspectos. Procura o Sebrae. O Sebrae vai te ajudar, né? Em muitos casos, o Sebrae já tem até planos de negócios estruturados para determinados setores, né? Então, tem uma jornada lá que ele pode participar. Os eventos que são promovidos. Nós temos eventos que são promovidos para o cidadão que quer ser empreendedor, como o Inova SC, os projetos da FAPESC, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, também tem editais lá, Semente, tem editais que promovem um recurso mínimo para começar a viabilizar o teu projeto, né, que é em torno de R$50 mil, mais qualificação. Procurem os polos do setor de tecnologia da sua região, lá provavelmente você vai encontrar um arsenal de oportunidades. Então, procura informação, procura estar conectado com quem já executa. A grande diferença também hoje de Santa Catarina, no que diz respeito ao sucesso das nossas empresas, do nosso ecossistema, é porque os empreendedores e os empresários conversam o tempo todo. A gente promove o quê? Encontro de empreendedor, para que ele aprenda com quem errou e que ele aprenda também com quem acertou. Isso é fundamental. Sem dúvida. Uma coisa é você ler um livro. É importante ler, fundamental, não estou desmerecendo hipótese alguma aqui, leitura. Fundamental, teoria. Mas prática, execução, tem muitas coisas na tua jornada que não estão escritas, né? Que acontecem no teu dia a dia. E pode ter certeza que se você sentar com um empreendedor, ele vai te falar assim, cara, já passei por isso. E resolvi ou não resolvi de tal forma. O exemplo é o que fica, né? Sem dúvida. Valmoli, obrigado pela sua presença aqui no nosso Inovação em Pauta, por compartilhar esses insights valiosos na área de inovação. Eu que te agradeço, estamos sempre à disposição. E não esqueça, empreendedor catarinense, esse é o melhor ambiente do Brasil para se trabalhar com inovação, para se empreender. Eu bati um papo com o Valmoli Gerber Júnior, vice-presidente de marketing da ACAT, a Associação Catarinense de Tecnologia. Agora chegou a hora de conhecer as tendências em inovação mundo afora. É hora de dar um giro pelas ideias que estão ganhando as manchetes por aí. Olha só. Caminhar em mundos virtuais sem sair do lugar é o que promete o Holotile, um piso inteligente que pode ser usado junto com um óculos de realidade virtual. Essa tecnologia permite que você caminhe em qualquer direção sem sair do lugar. O Holotile pode exibir hologramas 3D de diversos objetos, como animais, pessoas, produtos e até mesmo ambientes virtuais. Ele também pode ser usado por várias pessoas ao mesmo tempo, criando experiências imersivas e colaborativas. Essa janela para o mundo virtual sem sair do lugar pode ter aplicações em parques, teatros, simuladores, jogos e outras áreas que envolvam a realidade virtual. Um vídeo inteiro criado por inteligência artificial? É exatamente isso que o Sora, o novo modelo da OpenAI, pode fazer. Ele é capaz de gerar vídeos realistas e imaginativos a partir de instruções de texto. Você pode pedir para ele criar cenas complexas de até 60 segundos com vários personagens, tipos específicos de movimento e cenários cheios de detalhes. Sora pode gerar vídeos mantendo a qualidade visual e a aderência aos comandos do usuário. Certamente é o futuro da inteligência audiovisual chegando e trazendo reflexões no mercado de produção. E aí, o que você acha?
Distração ou disrupção? Um veículo robótico conectado com uma cidade inteligente? Conheça o EDAG CityBot, um ecossistema de veículos robóticos e multifuncionais e altamente automatizados projetados para as cidades do futuro. Pense nele como um canivete suíço para a mobilidade urbana. Pode ser equipado com diferentes módulos para transportar pessoas, cargas, realizar a limpeza urbana e até a manutenção de parques. O EDAG CityBot é um verdadeiro game changer para a cidade do amanhã. E aí, gostou da ideia? Bacana, né? E tem muito mais por vir. O Inovação em Pauta de hoje está ficando por aqui. Se você quer rever o nosso conteúdo, acesse o nosso canal no YouTube, Sebrae SC, ou então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e tenha mais informações sobre os serviços disponíveis para você empreendedor ou que está desejando empreender. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!